Olá! Preparei uma aula especialmente para você que está estudando para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Esse concurso, além de oferecer um número enorme de vagas, exige apenas nível médio. O concurso está aí e é uma ótima oportunidade para você se tornar um servidor público. Eu sou a professora Renata do Logos Concursos e trouxe para você a Lei 869 de 52, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Minas Gerais. Vou traçar alguns elementos imprescindíveis para você poder estudar com afinco essa lei, uma vez que grande dificuldade é enfrentada pelos candidatos em entender a linguagem dessa lei, que além de ser uma lei que trata de certos temas que exige um certo conhecimento, é algo ultrapassado. O que é um Estatuto dos Funcionários Públicos Civis? Servidores públicos, pessoas que vão trabalhar na administração pública, necessariamente elas precisam fazer como regra um concurso público. Só que a depender para o órgão ou entidade em que se está prestando o concurso público, ela pode estar submetida a dois regimes distintos: o regime estatutário e o regime seletista. O seu concurso te submete a um regime estatutário. Isso quer dizer que os seus direitos e os seus deveres, diferentemente de um regime seletista, como na iniciativa privada, no qual você encontra as principais regras na CLT, os seus direitos, os seus deveres são disciplinados em um estatuto. E é exatamente isso que representa a Lei 869. É o estatuto que regulamenta esse regime jurídico que une os funcionários públicos civis ao Estado de Minas Gerais. Destaco o termo civil. Esse estatuto não se aplica aos funcionários, hoje denominados servidores públicos militares. Vamos falar então um pouquinho de qual conceito é dado para funcionário público. Funcionário público, que mais modernamente é chamado de servidor público, porque se presta a servir o interesse público, é uma pessoa legalmente investida em cargo público. O regime estatutário trata então desses funcionários públicos, servidores públicos ocupantes de cargo público. Mas eu tenho basicamente duas formas de cargo público. Há cargos públicos de provimento efetivo e esses sim dependem de uma prévia aprovação em concurso público. É para isso que você está se preparando, para ser um funcionário público ocupante de um cargo de provimento efetivo. E tenho também os chamados cargos em comissão. Cargos em comissão são as exceções às regras da obrigatoriedade de um concurso público. Por quê? Porque eles são de livre nomeação e livre exoneração. Nesse caso, a pessoa, a autoridade nomeante, vai escolher alguém da sua confiança. E esses cargos em comissão só se prestam para aquelas atividades de chefia, direção e assessoramento. A todo momento eu vou fazer referência à nossa Constituição Federal. Por quê? Porque se você analisa a hierarquia das normas no Brasil, como um topo, lá em cima, a norma mais importante é a Constituição Federal de 88.
e ela serve como uma bússola para a construção das demais normas, inclusive para a construção das constituições estaduais, no caso, a Constituição Estadual do Estado de Minas Gerais. Além, abaixo dessas regras constitucionais, eu tenho aquelas que são feitas pelo Poder Legislativo. Eu tenho as chamadas leis. Só que nenhuma lei, seja federal, seja estadual, nenhuma lei pode contrariar o que está previsto na Constituição Federal. Nem mesmo as constituições estaduais podem afrontar o que está na Constituição Federal. Só que a lei que nós estamos estudando, ela é de 1952. Ela é anterior à Constituição Federal. Então, qual é a análise que a gente faz? Eu vou trazer para você regras que foram colocadas na Constituição Federal e se algo que está nessa Lei 869 for contrário, eu vou falar que ela não passou pelo filtro da Constituição Federal, eu vou falar que ela não foi recepcionada. Por isso que nós temos essa tarefa de não só ler, entender, traduzir a Lei 869, mas também fazer uma leitura com um filtro, com os olhos, com as regras trazidas na Constituição Federal. Os cargos, então, eles podem ser tanto de provimento efetivo como cargo em comissão. E como que entra em um cargo em comissão? Mediante uma nomeação que é livre e, num cargo efetivo, aprovação em concurso público. O artigo 13 traz exatamente quais são os requisitos para se investir em um cargo público. Vamos falar um pouquinho agora sobre as formas de provimento. Isso despenca em prova e vai cair na sua prova. As formas de provimento são as formas de entrada em um cargo público. O que não se confunde, o que é diferente das formas de vacância. Formas de vacância são aquelas em que há uma saída do cargo público. É quando o cargo fica vago. Então, eu não quero que você confunda formas de provimento com formas de vacância. A primeira forma de provimento é a nomeação. É chamada de forma de provimento originária. É quando a pessoa não tinha vínculo nenhum com a administração pública e passa a ter. Eu tenho a nomeação em virtude da aprovação em um concurso público e tenho a nomeação para um cargo em comissão, que é de livre escolha da autoridade nomeante. Já a promoção, ela é tanto uma forma de entrada quanto uma forma de vacância. Por quê? É quando eu vou subindo ali na minha carreira. É como se eu estivesse subindo uma escada. Quando eu saio do degrau de baixo para entrar no degrau de cima, é uma forma de vacância no degrau de cima, vacância do degrau de baixo e de provimento no degrau de cima. O mais importante aqui é não confundir a reintegração com a reversão. A transferência foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, então você pode cortar. É quando você muda de cargo sem fazer um concurso público. Imagine você faz o concurso público da Polícia Penal de Minas Gerais e depois você quer fazer um concurso público para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Você tem que realizar um concurso público, você não pode sair de um cargo para o outro. E a readmissão você também pode cortar, que ela foi revogada. Então, qual que é a diferença da reintegração e da reversão? Isso cai muito. Diferente da nomeação, não é uma forma originária. Você já estava no serviço público, mas você volta. E a diferença está.
A reintegração é do servidor que volta ao cargo de origem porque ele conseguiu ter a sua demissão anulada, cancelada. A demissão é uma penalidade administrativa. Se você cair em certas condutas, em certas transgressões disciplinares, você estará sujeito a uma responsabilidade administrativa. Só que a demissão de um servidor efetivo, estável, só pode acontecer, nesse caso de transgressão disciplinar, por um processo administrativo disciplinar, que é conhecido como PAD, desde que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Então imagine que você respondeu um processo administrativo disciplinar, teve a pena de demissão aplicada, só que você achou injusto, você é inocente, e você entrou na justiça para tentar reverter essa situação e conseguiu anular a sua demissão. Você terá direito a voltar com ressarcimento de todas as vantagens, porque você foi expulso de um cargo que você nunca deveria ter saído. Então, a reintegração é do servidor que foi demitido e conseguiu cancelar essa demissão. Diferente da reversão. A reversão, ela é a volta do servidor que estava aposentado. Imagine alguém que está aposentado por invalidez. Se a pessoa está aposentada por invalidez, pressupõe-se que ela não tem condição de trabalhar. Depois percebe-se que aquela causa de invalidez deixou de existir. O que a administração pública vai fazer? Volta a trabalhar. Nesse caso, a reversão é a volta do servidor que estava aposentado por não subsistirem mais os motivos que deu motivo à sua aposentadoria. E por fim, nós temos o aproveitamento. O aproveitamento também é a volta, mas é a volta do servidor que estava em disponibilidade. Imagine que um servidor está trabalhando, só que o cargo dele é extinto, o cargo dele é declarado ali desnecessário. Ele ficará em casa, em disponibilidade, aguardando um cargo vago surgir. Quando ele está em casa, em disponibilidade, ele recebe? Recebe, mas recebe proporcional ao tempo de serviço. Esse cargo surgindo, ele é chamado a voltar. E esse retorno é chamado aqui de aproveitamento. E é exatamente isso que as questões gostam de cobrar. Olha aqui comigo essa questão. De acordo com a Lei Estadual 869 de 52, o ato pelo qual o servidor aposentado reingressa no serviço público após verificação em processo administrativo de que não existem mais os motivos que deram ensejo à sua aposentadoria, denomina-se reversão. A readaptação, eu vou aproveitar para explicar, é quando um servidor, ele sofre um acidente, ele tem ali uma doença que o deixa incapacitado para o serviço, mas não para o serviço público em geral. Ele fica incapacitado para as funções que ele exercia. Imagina alguém que trabalhava como motorista e vem a ter ali uma doença, um acidente que o torna incapacitado de dirigir. Ele será readaptado num cargo compatível com as limitações físicas ou mentais que ele sofreu. Ele é colocado para trabalhar sentadinho no computador. A readaptação, então, ela é em um cargo que seja compatível com limitações físicas e mentais que ele veio a sofrer.
Na verdade, é tanto forma de provimento como de vacância. Por quê? Porque ele sai daquele cargo que ele não fica mais possibilitado de exercer, vacância desse, e entra em outro compatível com essa limitação, forma de provimento. Reintegração é a volta daquele que conseguiu ter a sua demissão cancelada e aproveitamento é a volta do servidor em disponibilidade. Então já vai aqui uma dica de ouro, que é questão certa em prova. Saber a diferença de reversão, de readaptação, de reintegração e de aproveitamento. Isso cai bastante. Quero que você não confunda as formas de provimento, de entrada em um cargo público, com as formas de vacância, as formas com que fazem com que o cargo fique vago. Eu tenho a exoneração e a demissão. E aqui eu faço um parênteses. Exoneração não é igual demissão. Em ambos, a pessoa sai do cargo, o cargo fica vago. Só que a demissão é penalidade administrativa, que só pode ser aplicada após um processo administrativo disciplinar em que seja assegurada o contraditório e a ampla defesa. A exoneração não. Pode ocorrer, inclusive, exoneração ali a pedido. A pessoa pede para sair. Ela não cumpre os requisitos do estágio probatório. Ela não está apta ao serviço público. Não tem essa carga de penalidade. Não quer dizer que ela cometeu uma transgressão ali administrativa. Promoção, você já viu? É subir o degrau. Transferência, ignora, é inconstitucional. Aposentadoria, o cargo fica vago. Falecimento, obviamente. E a chamada PCI, posse em outro cargo, quando há uma acumulação vedada. A regra é que eu não posso acumular cargo com mais cargo. A regra é que se eu passei em um concurso público e quero exercer outro cargo, eu tenho que deixar esse vago. Só que há hipóteses de eu poder voltar por esse cargo. Por isso que eu não peço exoneração. A vacância se dá por posse em cargo inacumulável. Só há 3 hipóteses previstas na Constituição Federal que pode haver acumulação de cargo com cargo. São aquelas hipóteses de se falar em 2 cargos de professor, em um cargo técnico ou científico com um cargo de professor. E esse cargo técnico-científico não tem a ver com o nome do cargo, mas são aqueles cargos que exigem um conhecimento técnico, conhecimento superior. E 2 cargos de profissionais da saúde com profissão regulamentada. Fora isso, se não entrarem nessas hipóteses, eu deixo o meu cargo de origem para tomar posse no outro e ele fica vago porque eu tomei posse em um cargo inacumulável. Bom, já falei um pouquinho para você que a nomeação ela é uma forma de provimento originária, porque é a primeira vez que eu coloco os meus pés em um cargo público. E ela pode ser tanto de caráter efetivo, que dependem de uma prévia aprovação em concurso público, ou em comissão, que é de livre nomeação e exoneração. Aqui está para você no artigo 50 o conceito de reintegração, que é o retorno daquele que teve a sua demissão anulada. Depois você para e lê com calma. No artigo 54, o conceito de reversão, que é o retorno daquele que estava aposentado. Eu tenho no artigo 57 o aproveitamento, que é o retorno daquele que estava em disponibilidade. Vamos fazer mais uma questão para ver se você aí pegou. De acordo com a Lei Estadual 869 e suas alterações posteriores, assinale a alternativa correta. Readmissão
é o ingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. Não, quem estava em disponibilidade volta, chama aproveitamento. Incorreta. B. A transferência não existe mais, e a remoção por permuta são processados a pedido escrito de apenas de um dos interessados. O que é esse tal de remoção? Remoção não é forma de provimento. Remoção é deslocamento do servidor. Imagine que você começa a trabalhar em uma cidade de Minas Gerais. Só que você quer ficar perto da sua família. Você pede a remoção. A remoção é um mero deslocamento, você não muda de cargo, você fica no mesmo cargo. A remoção por permuta é quando a troca. Você sai do seu lugar e vai para o lugar de outro servidor, e o servidor para onde você vai, vem para o seu lugar. Ela tem que ser feita por um pedido dos dois, o pedido dos dois interessados. Então, a remoção é um deslocamento do servidor, não muda de cargo, não muda de função. E se for por permuta, por troca, tem que ser um pedido de ambos, dos dois. C. Reversão. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público, após verificação em processo de que não existem mais os motivos determinantes da sua aposentadoria. Exatamente isso. Reversão é a volta do aposentado. D. A reversão, que decorrerá de decisão administrativa ou sentença judiciária passada em julgado. O que é isso? É aquela decisão judiciária que tornou-se imutável, que não cabe mais recurso. É o ato pelo qual o funcionário demitido reingressa? Não, o funcionário demitido reingressa é reintegração. Essa questão caiu lá no processo seletivo de agente penitenciário de 2018. E reversão será obrigatoriamente para o mesmo cargo? Não. Se o cargo tiver sido transformado em outro no resultante da transformação. Então, nós temos aqui como correta a letra C, para você ver como é fundamental saber a diferença. Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos ver aqui. O aproveitamento, e já sei, aproveitamento é o retorno daquele que estava em disponibilidade. Então, vamos lá. O aposentado reingressa no serviço público? Não. Reingresso daquele que estava em disponibilidade. Para você ver que não tem jeito. Você sabe, não tem como errar. Agora eu vou falar de outro tema que cai bastante, que é ali falar um pouquinho das vantagens pecuniárias. O que são vantagens pecuniárias? Vantagem em dinheiro. Um servidor, um funcionário público, ele recebe remuneração. E o que é a tal da remuneração? É igual ao vencimento, o valor básico que vem ali até no seu edital, que é fixado em lei, somado a vantagens pecuniárias em dinheiro, dadas de forma permanente. Aquelas gratificações, aqueles acréscimos, aqueles auxílios que você tem. O vencimento é a contraprestação pelo trabalho. Você trabalha X horas por semana, num mês, aquele somatório tem direito a tanto. E as vantagens, os penduricalhos somados a esse vencimento, será a remuneração. Só que além disso, além do vencimento que compreende a remuneração, o servidor pode ter todas essas vantagens aqui. E as que mais caem em prova, que mais causa confusão, é a diferença da ajuda de custo pré-diária.
Nesse caso, eu preciso que você saiba que a ajuda de custo é quando um servidor ele é removido para trabalhar em outro município, numa nova sede, e ele vai para ficar. Ele vai de forma definitiva. Então, ele precisa ter indenizado os gastos dele com essa mudança. Olha comigo o que determina o artigo 132. Será concedida ajuda de custo ao funcionário que, em virtude de remoção, designação para a função gratificada, passar a ter exercício em nova sede, ele mudou-se para lá. Essa ajuda de custo é para indenizar, é verba indenizatória, ela é paga não permanente, então ela não integra aquela remuneração, só quando acontecerem essas despesas. Serão para indenizar, custear, ressarcir despesas de viagem e nova instalação. Mas qual que é a diferença da diária? Na diária também há o deslocamento do servidor, mas esse deslocamento é eventual. Ele vai ali fazer um serviço e volta. Não há mudança de sede. Então vamos lá, ajuda de custo, o deslocamento dele é com mudança, ele vai e fica. E diária eu tenho um deslocamento por motivo de serviço, um deslocamento eventual. Cuidado com isso. Tirando esses pontos que mais aparecem, eu vou falar um pouquinho da responsabilidade em que está submetida todo agente público. Todo agente público está sujeito à chamada tríplice responsabilidade. O que é uma tríplice responsabilidade? 3 esferas. Eu tenho a esfera civil, responsabilidade civil, eu tenho a esfera penal e eu tenho a esfera administrativa. Uma mesma pessoa com um único ato pode responder ao mesmo tempo civilmente, penalmente e administrativamente? Sim. Essas esferas de responsabilização são independentes entre si e podem cumular-se. Mas basicamente eu quero que você saiba a diferença aqui. A responsabilidade civil, ela ocorre quando o ato daquele funcionário, daquele servidor, causou um prejuízo. Esse prejuízo pode ser tanto aos cofres públicos, aos cofres do Estado de Minas Gerais, quando pode ser um prejuízo a terceiros, que não tem nada a ver com a história. Imagine você que vem e causa um dano a um computador ali do lugar que você trabalha. Você causou um prejuízo aos cofres públicos, o Estado vai poder ali descontar da sua remuneração esse valor, inclusive de forma parcelada. Mas se você pega um carro da Polícia Penal e vai ali se deslocar na cidade onde você trabalha e você vem atropelar um pedestre que não tem nada a ver e isso causa a esse pedestre ferimentos, como que vai ser essa indenização? Olha que interessante. Esse pedestre, ele não vai entrar com uma ação perante você, João, que estava ali dirigindo aquele carro. Ele vai entrar com uma ação contra o Estado. O Estado, ao indenizar, só vai querer ver se foi realmente o veículo dirigido por um servidor seu que causou aquela lesão. Só vai ver essa ligação de causa e consequência e vai indenizar. Só que não vai ficar por isso não. O Estado vai contra você para querer descontar esse valor de você. E quando ele indenizou essa pessoa, ele vai contra você, ele regressa contra você, isso chama ação regressiva. Só que aí o Estado, regressiva.
O Estado só vai poder descontar de você esse valor se aí sim se provar que você teve a intenção de atropelar, agiu com dolo, ou se você agiu com culpa, você foi descuidado, você foi além do sinal vermelho, você estava no telefone, você dormiu. Nesse caso, a responsabilidade civil tem a ver com prejuízo que tem que ser ressarcido. A diferença é se é prejuízo aos cofres públicos ou prejuízo a terceiros, que responde por meio de uma ação regressiva. A responsabilidade penal é quando aquela pessoa comete crime ou contravenção penal. Infração penal pode ser tanto crime quanto aquelas infrações menorzinhas que são chamadas de contravenção penal. E a última responsabilidade, que é a mais importante, a que importa para esse estatuto é a responsabilidade administrativa, quando um servidor vem cometer uma transgressão, uma infração administrativa, que pode dar causa às penalidades administrativas que você tem lá no artigo 244, a repreensão, a multa, a suspensão, a destituição de função, a demissão ou demissão a bem do serviço público. Essas infrações administrativas serão apuradas, as mais simples por uma mera sindicância, as mais complexas por um processo administrativo disciplinar. Vimos aqui os principais pontos que sempre aparecem em provas de concurso público quando envolve essa Lei 869. E essa Lei 869, ela é fundamental para você, porque muita gente negligencia o estudo. Hoje, concurso público não dá mais para escolher matérias que serão estudadas. Essa lei se mostra um grande diferencial na aprovação e classificação. Você viu então comigo que para entrar no serviço público, para estar submetido a esse regime estatutário, no qual os direitos e deveres estão nesse estatuto, que se aplica aos funcionários públicos civis do Estado de Minas Gerais, ao colocar o pé primeiramente, ser provido primeiramente um cargo público, pode ser por nomeação e um cargo efetivo que depende de uma prévia aprovação em concurso, ou nomeação num cargo em comissão. Mas você viu que há outras formas de provimento, no qual o servidor ele retorna. Eu tenho a reversão, que é o retorno daquele que estava aposentado, a reintegração, é o retorno daquele que conseguiu anular a sua demissão. Tem também o aproveitamento, que é o retorno daquele que estava em disponibilidade. Outro ponto que eu coloquei para você é saber ali a diferença de algumas gratificações, algumas verbas, vantagens pecuniárias, como a ajuda de custo, quando há mudança, com a diária, quando o deslocamento ele é eventual. E sem dúvida, saber que todo servidor está submetido a uma tríplice responsabilidade. Nesse caso, a que você irá se debruçar mais é a administrativa, sabendo a característica de cada uma dessas penalidades administrativas e como elas serão apuradas e como elas serão aplicadas. Espero que tenha esclarecido aí pontos que são de suma importância para a sua prova e desejo a todos um excelente estudo e uma ótima preparação. Tchau!